Muito bem, boa noite a todos e a todas. Nós estamos dando sequência às aulas, ou nesse caso, às videoaulas, e nós vamos retomar o assunto da aula passada, que foi uma revisão sobre aquilo que a professora Simone havia trabalhado com vocês, que era a questão da Guerra Fria e todo o contexto em que envolvia essa Guerra Fria, desde o início da Guerra Fria até o final dela, com a queda do muro e esfacelamento da União Soviética. Ali, efetivamente, termina o assunto que a professora Simone propôs. Termina é um modo de dizer, porque não finaliza isso, né? A gente só passa a um novo assunto, não que aquele anterior tenha terminado. Por quê? Porque em geografia ou em qualquer outra disciplina a gente não pode encerrar nunca o debate. O debate sempre está aberto e nós sempre podemos estar contribuindo nesse debate, falando sobre o assunto que está colocado, ou um outro assunto novo pode ser colocado eventualmente em dado momento. Se vocês procurarem lá no nosso plano de aula e olharem para o livro didático de vocês, eu tenho ele aqui do lado, inclusive, vocês vão perceber que o próximo assunto, o assunto que seria na sequência, é Europa. Nós começamos a abordagem do contexto dos continentes. Nesse caso, o primeiro continente que aparece aí para ser abordado é o continente europeu. Nesse assunto Europa, nós vamos dar a primeira abordagem e vamos falar dela enquanto espaço geográfico e as dimensões que envolvem ela. E na sequência nós vamos abordar um pouco sobre o contexto do seu espaço natural e ainda vamos dar uma pincelada no contexto humano, no espaço humano, que seria a população da Europa, características dela. Então a gente fala sobre o aspecto político, das dimensões políticas, até onde vai, né, as dimensões territoriais, o espaço político que eu estou falando nesse sentido, das dimensões territoriais, até onde ela vai, quais são os limites. Não vamos falar da política especificamente. E aí nós abordamos o contexto do espaço natural europeu, vamos abordar as montanhas, os relevos de maneira geral, os rios e a importância que eles adquirem nessa região, e também os mares e oceanos que estão próximos ali e permeiam essa região. Daí, logo na sequência, nós abordamos o assunto que é a população europeia e as características dessa população na Europa. E aí nós vamos encerrar nesse momento, porque não vai dar tempo, fica uma aula muito extensa e a gente não consegue manter vocês focados e atentos ao assunto que está sendo discutido. Então, para que facilite a nossa interlocução aqui e facilite também para vocês se localizarem e entenderem o que nós estamos querendo falar, eu vou usar de novo uma projeção, uma série de imagens que eu vou projetar para nós podermos discutir mais facilmente isso. Essa série de projeção, ela é da editora Moderna, né? Então, só para dar a referência, no final tem a referência dela, mas a série de slides é da editora Moderna e ele facilita para nós organizar de forma metódica o assunto. Então tá aí, Europa, aspectos naturais, sociedade e economia. Nós não vamos conseguir chegar no contexto da economia ainda, mas até na sociedade nós vamos. Muito bem, então a divisão política da Europa em 2006 tinha essa cara aí, né? Então a Europa vai até os Montes Urais aqui, na divisa com a Ásia. Nessa região, com a Ásia ainda tem o Mar Cáspio, Mar Negro,
e aí o mar Mediterrâneo na divisa aqui com a África, né? Aqui nós temos 2 países que têm suas estruturas territoriais dentro da Europa, mas estão dentro de um outro espaço territorial também, que é, nesse caso, a Rússia. Ela tem uma parte europeia e uma parte asiática, e a Turquia, que tem um pequeno pedaço europeu, mas tem uma grande estrutura aqui dentro da Ásia. E aí os mares que cercam aqui essa região, né, que divide aí a Europa, parte da Europa, essa região norte da África. Ela não faz fronteira com a África, ela não encosta na África. Por quê? Porque tem um mar que divide esses 2 espaços territoriais aí. Continuando, então, nós temos aí, então, que o continente europeu se estende desde o Oceano Atlântico até os Montes Urais, aquilo que eu já tinha dito. Ele tem uma área de pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados e corresponde em torno de 7% das terras emersas que nós temos no globo. Diferente dos outros continentes, as terras da Europa não estão de forma compacta, e ela tem um litoral muito recortado, nós vamos ver isso. O litoral europeu é extenso e bastante recortado, o que facilita a construção de portos, favorecendo a utilização do transporte marítimo. E olha a quantidade de mares que ela tem, mares de interior, né? Mar Mediterrâneo, Negro, Adriático, Mar do Norte, Mar Báltico, Mar do Noruega, Mar Egeu e Mar Cáspio. Então, quando a gente ouve aquela famosa fala, vamos tomar um banho de mar, na Europa é normal isso. Para nós isso é impossível. Aqui no Brasil nós não temos mares, nós temos apenas um oceano, então não temos mares de interior ou mar mais aberto, nós só temos um oceano, e tem uma diferença de uma coisa para outra. O mar é aquela área menor, espaço menor, envolvido com água salgada, e os oceanos são aqueles espaços maiores. Então, nós não temos mares aqui. Ao norte, em razão dos climas mais frios, parte do Oceano Atlântico e do Ártico congelam-se no inverno, dificultando a navegação. A Rússia é um dos países que mais afetados pelas baixas temperaturas, e aí ela busca, e tem, depois a gente pode até abordar essa questão geopolítica, tem uma briga que se estabeleceu em dado momento da história exatamente em função dessa característica climática. A Rússia, como não conseguia sair pelo norte, ela precisa sair pelo Mar Negro, que depois vem pelo mar até chegar no Mar Mediterrâneo. E isso é uma coisa curiosa de ser observada. Quando a gente for abordar o continente asiático e falar um pouco mais sobre a comunidade dos Estados Independentes, a gente vai perceber isso, essa característica que acontece com a Rússia, em função dessa informação aqui. Boa parte do ano as terras do norte ficam congeladas, e aí ela sofre com isso. Na Europa também é muito comum penínsulas, as várias penínsulas que nós temos. As mais famosas são a Escandinava, a Jutlândia, a Ibérica, a Itália e a Balcânica. A Escandinava se localiza no Noruega e Suécia, depois a gente pode estar localizando elas lá e pode estar mostrando isso no mapa que eu vou projetar na sequência. A Jutlândia, onde se localiza a Dinamarca, a Península Ibérica, a mais famosa de todas, é onde está a Espanha e Portugal, né? Tanto que nós somos colonizados pelos ibéricos. Portugal colonizou o Brasil e a Espanha colonizou os nossos vizinhos aqui próximo. A Península Itálica é onde se localiza a Itália propriamente dita, e a Península Balcânica tem a Bulgária, Croácia, Bósnia, assim por diante. Ilhas e arquipélagos. No Oceano Atlântico, o arquipélago britânico, cujas maiores ilhas são a Grã-Bretanha e a Irlanda. No Mar Mediterrâneo, as Ilhas Baleares, da Sardenha, Sicília, da Córcega e da Creta. E no Mar Egeu, o arquipélago grego, propriamente dito. Ele é a Grécia é um emaranhado de várias ilhas. Aí uma curiosidade a respeito da Europa, que é o Eurotúnel. Ele foi iniciada a construção, ou foi terminada a construção
em 1990, é um túnel que fica 51 metros abaixo da superfície do Canal da Mancha, ou seja, você tem o oceano, ou melhor, o Canal da Mancha, que é o braço do Oceano Atlântico, cobrindo essa região, a estrutura do solo oceânico, abaixo disso, 50 metros, construíram o Eurotúnel. E aí é uma engenharia bastante interessante que liga a França com a Espanha. Uma capacidade, né, na construção nesse sentido. É uma curiosidade que a gente pode pôr aqui. O francês pode acordar de manhã e tomar café na Inglaterra, como o inglês pode acordar de manhã e comer um croissant na França de manhã, atravessando o Canal da Mancha pelo Eurotúnel. Ele tem espaços para onde transporta os carros, onde transporta também os bikes, motos e assim por diante, e o espaço dos passageiros propriamente dito. Então é uma engenharia bem interessante a ser observada. Aqui dá para nós termos uma ideia daquilo que eu abordei antes, que são as penínsulas. Aqui a Península Escandinava, aqui a Península Ibérica e aqui a Península Itálica, né? E ainda aqui as ilhas, né? Onde está a Ilha Sicília, onde estão as ilhas gregas, onde estão os arquipélagos aqui próximo da região da Península Ibérica, e a própria ilha da Grã-Bretanha aqui, que é a maior das ilhas que nós temos no continente europeu. Se antes ali nós tínhamos de maneira geral os pontos, o relevo europeu, né? Alpes, o Planalto Central Russo, os Montes Urais, aqui os Alpes escandinavos, aqui os Apeninos e assim por diante. Aqui eles são ressaltados aqueles que têm mais de 1.000 metros de altura. Então, se nós olharmos, tem aqui 4.000 e poucos metros de altura, é um dos pontos mais altos da região dos Alpes, né? Muito mais alto do que nós temos aqui no Brasil. No Brasil nós temos altitudes muito modestas, chega próximo aí a 3.000 metros de altura, não mais que isso. Na Europa você tem o dobro disso, né? E aí depois a gente vai abordar por que isso acontece. Mas de maneira geral o relevo europeu é um relevo relativamente baixo. Ele é caracterizado por um imenso da planície na parte mais ao centro, regiões elevadas ao sul, regiões elevadas ao norte. A região que divide a Europa com a Ásia, que é aqui nos Montes Urais, também é uma região elevada. Continuando, então o relevo europeu predominam baixas altitudes, é aquilo que eu tinha acabado de dizer. Há cadeias montanhosas com altitudes superiores a 4.000 metros e 5.000 metros de altura. No entanto, a predominância é de baixas altitudes. São encontrados ao norte, distribuídos pela parte central do continente, formada por planaltos, cadeias montanhosas, planícies e depressões. E aqui as definições, onde é que elas se encontram, cada uma dessas definições. Isso tudo está lá no livro de vocês. Tá? Aqui um exemplo do maciço central e a meseta na Espanha, maciço central na França e a meseta na Espanha. Meseta em função dessa característica aqui, ó. É muito plano o relevo, por isso é chamado de meseta. Aqui de novo o maciço central da França. E aqui uma característica que é a questão do tectonismo. Verifica que a força geotérmica que a Terra promove, ela gera energia na Europa, ou seja, eles utilizam os geysers para fazer energia, ou seja, a temperatura extremamente alta que sai de dentro desse geyser é aproveitado para fazer energia elétrica, né? No caso hidrelétrica e geotérmica. Então não se desperdiça uma fonte de energia como essa, lançando mão de tecnologias. Aqui as fotografias retratam os Alpes na Áustria, né? Os Alpes estendem-se aproximadamente desde Nice até Viena, formando um grande arco, e abrange principalmente o território da Suíça e o norte da Itália, além do leste da própria
Áustria. No livro de vocês, ele traz uma região bastante interessante, que é essa que estou chamando a atenção agora. A vista do túnel sobre os Alpes, né? É a vista interna desse túnel. Isso aqui é uma parte dos Alpes, né? Onde se encontra o Monte Branco. Lá no livro de vocês, na página 87, ele tem o nome de Mont Blanc, porque ele atravessa a França. Por que que é importante abordar o Mont Blanc? Inclusive, o texto que traz lá no livro de vocês aborda exatamente sobre isso, que é o túnel construído dentro dessa montanha. É um túnel de 11 mil metros, ou seja, 11 quilômetros de travessia. E o túnel tem 7 metros de largura. O curioso desse túnel é que eles iniciaram em duas frentes de trabalho. Uma frente vinha de um lado e outra de outro. Uma vinha da Itália e outra vinha da França. E as duas se encontraram. O curioso é como é que as duas se encontraram, como é que eles sabiam que iam se encontrar. Questão de engenharia. E o texto diz que houve uma diferença de apenas, vamos ver, 13 centímetros. O encontro entre as duas frentes de trabalho levou 13 centímetros só de diferença no túnel que estava sendo construído. Ou seja, tecnologia e capacidade e engenharia no processo da construção. Além dos Alpes, se destacam ainda os Pirineus, Apeninos, os Cárpatos e os Balcãs e o Cáucaso. E aqui diz, e o livro de vocês também aborda isso, onde se localiza cada um desses espaços territoriais aí. As planícies são sedimentares. O que é uma planície sedimentar? Planície sedimentar é aquela planície que está nos entornos de regiões mais elevadas, nesse caso os Alpes são um exemplo disso, e ela recebe sedimento dessas áreas mais elevadas. Normalmente, essas planícies são cortadas por vários rios, né? Entre os tantos rios que cortam essas planícies, está o rio Ural, que recebe material que forma uma imensa planície, que é a planície russa, né? Ele recebe material dos montes Urais, então é uma planície que está em formação ainda. Algumas regiões da Europa, elas são mais baixas que o nível médio dos mares, ou seja, o nível médio do mar está aqui, essa região está mais baixa que o nível médio dos mares. Então, o que acontece? É um problema quando sobe o nível médio do mar, a água invade essa região. Então, na Europa, desde tempos imemoriais, construiu-se os polders. O que o polder faz? Ele joga essa água salgada de volta para o oceano. Esses moinhos de vento, que são característicos na Holanda, e que inclusive levou lá o Miguel de Cervantes, que escreveu o Dom Quixote de La Mancha, ele saía guerreando com o inimigo imaginário, que eram os moinhos de vento. Era exatamente nesse cenário que nós temos aí na Holanda, né? Os moinhos de vento tinham a função de bombear. Pode observar que cada um desses moinhos tem uma casa próxima. Esse moinho de vento tinha a função de bombear a água do mar que invadia. E aí é uma região extremamente plana, não dava para ser utilizada para cultivo de nada, porque tinha água salgada. Então, quando retirou-se a água salgada, você teve uma área que poderia ser utilizada para o plantio, né? Então, por isso a importância dos polders, também tecnologia, né? A hidrografia, os rios europeus, eles não se destacam pela sua grande extensão, mas pelo volume d'água e a importância que esse volume d'água adquire como via de transporte. Apresenta cerca de 75 mil quilômetros de vias fluviais e 43.500 quilômetros são constituídos de canais. Ou seja, se tem alguma região que é impossível de você fazer a navegação, se constrói um canal paralelo onde faz a navegação por aquele canal, né? Então, para facilitar
essa locomoção. Os principais rios da Europa são o Danúbio, o Volga e o Reno. Nós temos vários outros, mas esses são os principais. O rio Danúbio, vocês têm isso lá no livro de vocês ainda, tá? O Volga, o Danúbio e Reno também, a mesma informação. O Danúbio, ele nasce na Floresta Negra, a mais de 600 metros de altitude, e deságua no Mar Negro. Nos seus 2.800 quilômetros de extensão, 2.450 são navegáveis em qualquer época do ano. Indiferente se ele está com maior volume de água ou com menor volume de água, ele é navegável. Então, para perceber a importância que esses rios adquiriram ao longo da história, né? O rio Volga, com 3.700 quilômetros de extensão, mais extenso do continente, nasce no Planalto do Valdai e corre pela planície russa e desemboca no Mar Cáspio, navegável em quase todo o seu curso. Suas águas permanecem congeladas durante boa parte do ano. Isso é um problema a ser resolvido. Por isso que tem a tecnologia dos navios quebra-gelo. Ele vem na frente quebrando o gelo e os navios, os outros, vão na sequência. O Reno, 1.350 km de extensão, liga a parte central da Europa aos Países Baixos e é navegável da Basileia até o Mar do Norte. É no Reno que se encontra uma das regiões de maior desenvolvimento econômico na Europa, né? Principalmente aí na Alemanha, a questão do rio Ruhr, que está dentro desse contexto aí da planície do Reno, ou no Vale do Reno. Então, permite o escoamento de muitos produtos, né? E também algumas usinas hidrelétricas aí nessa região. Aqui um exemplo de transporte de mercadorias pelo Rio Reno. Perceba que nós temos aí a gente chama isso de chata, né? Ela está navegando e está passando pelo porto de Roterdã, na Holanda, que é um dos portos mais importantes do mundo. Tem a maior quantidade de movimentação de containers ou de outros tipos de cargas do planeta. Qualquer container que você vê atravessando aqui para o Jaraguá do Sul, necessariamente já passou pelo porto de Roterdã, né, para perceber a importância que adquire esse rio aí. Outros rios importantes no continente europeu, o Tejo, o Douro e o Minho, que é em Portugal nesse caso. É muito comum, principalmente esses dois primeiros, o Tejo e o Douro, o plantio de uvas, por causa da posição em que ele se encontra. Ele se encontra voltada para o mar Mediterrâneo, eles desaguam no mar Mediterrâneo, e aí o mar Mediterrâneo tem uma característica de ter nessa região aí um clima chamado clima mediterrâneo. E o clima mediterrâneo ele tem uma característica que ele é totalmente inverso a qualquer outro clima que nós temos no planeta. Quando nós formos abordar os climas, efetivamente, a gente vai voltar a falar disso. Então, no verão, o verão não é chuvoso, o verão é seco. E no verão você tem maior oferta de sol. Então, as uvas, as regiões viníferas da região da França, da Espanha e de Portugal, que são voltadas, e da Itália também, que são voltadas para o mar Mediterrâneo, elas têm grande produtividade em vinhos, porque o vinho, a uva nesse caso, né, ela precisa de duas características. Ela precisa de uma terra que seja produtiva, ela precisa de uma boa oferta de água, mas ela precisa de muitas horas de sol. Por que precisa de muitas horas de sol? Qualquer fruta precisa de horas de sol para impregnar na fruta açúcares, que é o que dá a doçura à fruta. E esse açúcar é que vai dar a fermentação ao vinho. Então, tudo isso vai importar em essas regiões, esses vales do Tejo, do Douro, do Sena, do Pó. Todas essas regiões aí são grandes áreas viníferas, grandes produtoras de vinhos nessa região da Europa. Então, perceba que uma coisa que é um espaço natural
associada à questão econômica dessa região aí. Os lagos da Europa. A Europa apresenta muitos lagos, diferente do Brasil. Por exemplo, o Brasil não tem tantos lagos, né? A Europa apresenta muitos lagos. Na parte europeia da Rússia, localiza os grandes lagos, como o Ládoga, que tem 18.200 km², que é o maior da Europa, né? Além de vários outros lagos que vão aparecer nesse contexto aí. Aqui a gente entraria no clima e na vegetação. Eu não vou trabalhar clima e vegetação agora. A gente vai dar um pulinho lá para as características da população ou da sociedade na Europa. Então, continuando aí. População na Europa, em 2005. Percebo que lá no começo da apresentação dos slides, a gente falou sobre a data 2006. Aqui eu trago uma data 2005. E aí vocês poderiam estar se perguntando, nós estamos em 2020, 2005 faz 15 anos. Né? Então, esses dados aí estão todos eles ultrapassados. Não necessariamente. Em geografia, normalmente a gente trabalha com dados de pelo menos 5 anos atrasados. E não tem isso sempre em tempo real. Por quê? Porque há necessidade de se tabular dados e de organizar toda essa característica de informações e verificar em loco se isso é verdadeiro, né? Então, quando a gente trabalha com dados, por exemplo, de 2005, parece que são 15 anos, parece que é muito tempo, não é tanto tempo, não. Ele traz dá uma certa segurança para nós. Voltando, então, ao assunto especificamente, fechando esse parênteses aí, em 2005, a densidade demográfica da Europa atingia cerca de 71 habitantes por quilômetro quadrados. Só para fazer um comparativo, o Brasil tem 23 habitantes por quilômetro quadrados. A Europa tem 71, ou seja, ela é, no mínimo, 3 vezes mais densamente povoada do que o Brasil. O Brasil, como um todo, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, a Europa, como um todo, 10 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil, como um todo, 200 milhões de habitantes, a Europa, como um todo, 745 milhões de habitantes. É isso que resulta nessa densidade demográfica tão alta. No entanto, ela corresponde a apenas 12% da população mundial. Um continente inteiro detém apenas 12% da população mundial. Então, é um continente densamente povoado. No entanto, se for olhar os outros espaços territoriais do planeta, ela ainda assim é apenas 12% da população mundial. Agora, uma coisa a ser observada, e é muito importante nós termos claro isso, são as taxas de crescimento demográfico da Europa. As taxas de crescimento demográfico na Europa, elas são próximas a zero, em alguns lugares apresentando dados negativos. Observem aqui, ó. A Espanha, 0,8% de crescimento, Suécia, 0,4%, Dinamarca, 0,2%, Reino Unido, 0,4%, Alemanha, menos 0,1%. Na Hungria, menos 0,3%. Voltando para a Alemanha aqui, só para nós termos uma ideia, no Brasil, hoje, quando uma mulher está grávida, ela tem o direito de ficar em casa, quando nasce o bebê, 4 meses. Se ela for uma funcionária pública, ela tem esse tempo estendido para 6 meses. Na Europa, alguns poderiam pensar, nossa, mas é muito tempo em casa, né? Na Europa, essa licença maternidade, ela dura 3 anos. Por que é importante observar isso? Porque a Europa está numa proposta de incentivar a natalidade. Ela está incentivando a natalidade dos europeus, dos alemães nesse caso. Por quê? Porque ela está com crescimento negativo. Olha a Letônia, 0,5%, Bulgária, 0,7% negativo, Hungria, 0,3% negativo. O que significa um crescimento negativo nesse caso? Olhando os dados de crescimento natural de qualquer população, o crescimento natural é sempre a diferença entre aqueles que nascem e aqueles que morrem.
Quando você tem a diferença daqueles que nascem para aqueles que morrem, você tem crescimento natural, ou também chamado de vegetativo. A gente já discutiu isso lá no 7º e no 8º ano. Crescimento natural ou vegetativo, diferença daqueles que nascem e aqueles que morrem. Se nós temos uma população que está crescendo, isso quer dizer que está nascendo mais do que está morrendo, certo? Agora, se nós temos uma população que está com crescimento negativo, isso quer dizer o quê? Que está nascendo menos do que está morrendo, certo? Parece dúbio a informação que eu acabei de dar, mas é exatamente isso. Na população, a população idosa, ela está vivendo mais, certo? Está vivendo mais. Está levando mais tempo para morrer. No entanto, as taxas de nascimento, a taxa de fecundidade das mulheres, ela é negativa. As mulheres não têm interesse de ter filhos na Europa, né? As características de por que ela não tem é a mulher no mercado de trabalho, os casamentos são mais tardios, buscam primeiro a estrutura financeira, a sua estrutura econômica garantida, estudos, enfim, uma infinidade de elementos, conhecimento de métodos contraceptivos, tudo isso entra para ajudar nesse índice de fecundidade que é negativo. O resultado, crescimento negativo dessas populações. Como tem crescimento negativo dessas populações, ela vai ter problemas a serem resolvidos, né? Então, aqui um pouco daquilo que eu tinha acabado de afirmar, essa queda pode ser atribuída ao quê? Ao desenvolvimento urbano industrial do continente, que eleva o custo de vida para uma família numerosa. Então, as famílias começaram a diminuir em tamanho. Redefinição do modo de vida com casamentos mais tardios. Crescente participação da mulher no mercado de trabalho. Desejo de consumo, lazer e ascensão social. Disseminação de métodos contraceptivos ou anticoncepcionais e maior difusão dos meios de comunicação que ampliaram o acesso à informação. Tudo isso levou a uma redução do número de filhos. Ao mesmo tempo que você tem uma redução do número de filhos, você tem um aumento do número de idosos. Por que isso é problema? Porque os idosos vivendo mais, eles vão ter durante mais tempo consumindo apenas, né, do que produzindo. Isso gera um custo para o Estado, porque o Estado vai ter que despender um capital para pagar essas pessoas que estão em casa. No entanto, abre uma série de setores da economia que faturam com esses idosos, que vão captar esse dinheiro, que é as ofertas de serviços, de bens e serviços para atender ao mercado de idosos, para a maioria idosa, né? Então, ao mesmo tempo que você tem um problema para o Estado, você cria um outro nicho de economia para a economia de maneira geral. Então, tem que ser observado isso também. Sempre olhando, nesse caso aqui, disso que eu estou falando, do nicho de mercado, olhando sob a ótica capitalista. Continuando aí. Então, olha lá, idosos em apresentação de dança em Sevilha, na Espanha, só para nós termos uma ideia. Né? A tabela aqui, né? Expectativa de vida em anos entre 2005 e 2010. Alemanha, 79 anos. Espanha, 80. República Tcheca, 76. Reino Unido, 79. Grécia, 79. Itália, 80. Portugal, 78. No Brasil, nós estamos próximos aí de 69, 70 nessas regiões que têm uma melhor qualidade de vida. Então, nós ficamos 10 anos depois dessa média que tem a Europa. E aí uma projeção aqui. Aqui nós temos duas pirâmides etárias. Uma pirâmide etária de 2005, que é uma pirâmide consolidada, são dados já consolidados, e uma projeção para 2050. O que a gente pode observar nessa projeção aí? Nessa projeção vai aumentar sensivelmente o número de idosos na Europa e vai diminuir o número de nascimentos. Isso é um problema. Por quê?
porque você não vai ter uma coisa que a gente chama de mão de obra. E aí, não tendo mão de obra, se não está repondo mão de obra, não tendo a reposição de mão de obra, nós temos um problema na economia. E aí isso vai resultar lá na frente, vamos chegar um pouquinho mais na religião, não vamos falar agora, nem dos europeus, a gente vai falar sobre o processo de imigração na Europa. A imigração na Europa poderia ser a solução para esse problema, que é o problema da falta de mão de obra. No entanto, ela é olhada com outros olhos, ela é olhada como um problema. Eu ainda vou propor lá na frente, a gente vai parar por aqui, essa projeção, eu ainda vou propor lá na frente para vocês um filme, se alguém já tiver condições de estar assistindo, já pode acessar. Tem no YouTube, creio que também tenha na Netflix. O nome do filme é Coisas Belas e Sujas. Eu vou deixar o link mais tarde aqui, quando a gente chegar para falarmos especificamente sobre o processo migratório na Europa. Eu vou deixar o link para que vocês possam assistir esse filme. Mas esse filme aborda especificamente, e ele está dentro do nosso planejamento, para quando falarmos da Europa. Ele aborda especificamente o contexto migratório na Europa. O que é esse processo migratório? Como é que a Europa entende a entrada de imigrantes na Europa? Tá? E isso é importante para nós construirmos o nosso conceito do que é todo esse imbróglio da evolução da população europeia no sentido de melhoria da qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, que os imigrantes poderiam ser a solução do problema da mão de obra que a Europa não tem, ele é entendido como um problema. E aí cria alguns conceitos que é a xenofobia, etnocentrismo, que a gente pode abordar quando chegar o momento oportuno, não agora. Ok? Então, nós ficamos por aqui, essa videoaula. Vamos encerrar a apresentação. E provavelmente a próxima aula será uma web aula, onde vocês terão a oportunidade de interagir, poderão questionar. Mas até lá a gente ainda vai orientar vocês. Um grande abraço e até mais.